Bom dia a todos, né, principalmente a desembargadora Maria Aparecida e a doutora Ana Cristina, né, que está hoje no lugar do doutor Rodrigo Burro. E mãos à ata da sessão anterior, que não houve nenhuma retificação, portanto, dou por aprovada, né? Processos adiados. Processos adiados. É o processo pautado do 2.19, autuado sob o número 121.171, requerentes Osmo Wellington Chaparral Ferreira, do doutor Rodrigo Roberto Curvo. O outro é 2.20, prestações de conta, autuado sob o número 105.832, prestação de conta do candidato a deputado estadual, requerente Hilário Tavares de Souza, também doutor Rodrigo. Igualmente 2.21, processo 123.939, prestação de conta de candidato ao cargo de deputado estadual, requerente Magna, deputada estadual, requerente Magna Martins da Costa. Olha o gênero, 2.22, processo 3092, prestação de conta também, requerente Cláudio José da Silva, deste doutor Rodrigo Roberto Curvo. Adiado. Próxima sessão. Agora adiado, retirado de pauta por determinação do relator, será julgado na próxima sessão. O processo 2.18, autuado sob o número 116.582, é prestação de conta de candidata, requerente Solange Alves Feitosa. Agora vem os processos da relatoria do senhor. Agora eu vou transferir a presidência da doutora desembargadora Maria Aparecida, porque tem uns processinhos que eu sou relator, Vossa Excelência tem a palavra. Obrigado, senhor presidente. Processo que é o 2.1 da pauta, 113.377, requerente Francisco Belo Galindo Filho e relator é o desembargador Luiz Ferreira da Silva. Ilustres pares, este é de uma singeleza ímpar, é do Francisco Belo Galindo Filho, que renunciou à candidatura 4 dias antes. A Procuradoria opina pelo julgamento das contas como aprovadas e eu assim o fiz. Julgo aprovadas as contas de campanha de Francisco Belo Galindo em sintonia com o parecer. Alguma divergência? O tribunal, por unanimidade, aprovou as contas do candidato Francisco Belo Galindo Filho nos termos do voto do doutor relator e em consonância com o parecer ministerial. Julgamento em bloco, o 2.2 e o 2.3. O 2.2, processo 93.370, requerente Ari Dornelles Ferreira, e o 2.3, processo 94.402, requerente Carla Silbene Oliveira de Paula Schneiders, e tem como relator o eminente desembargador Luiz Ferreira da Silva, que está com a palavra. Esses dois casos, ilustres pares, são daquelas hipóteses em que a CIA apurou algumas inconsistências. O candidato no primeiro e a candidata na segunda foram intimados para dar cabo das ocorrências, assim não o fizeram. A Procuradoria opina pelas contas como não prestadas e nós, no entanto, estamos dando por desaprovadas, né? É assim que o procurador? O procurador, ele dá como não... Ratifica o parecer? Isso, eu ratifico o parecer. Ratifica, então ficou assim. Em dissonância com o parecer, julgo desaprovadas as contas de Ari Dornelles Pereira e de Carla Silbene de Oliveira de Paula Schneiders, no plural, né? Alguma divergência? Não. O tribunal, por unanimidade, desaprovou as contas dos candidatos Ari Dornelles Pereira e Carla Silbene Oliveira de Paula Schneiders, nos termos do voto do doutor relator e em dissonância do parecer ministerial. Também em bloco 2.4 e 2.7. 2.4, processo 99.173, requerente Orlando Dias da Cruz. 2.7, processo 110.694, requerente José Barbosa Siebra Neto.
ambos da relatoria do eminente desembargador Luiz Ferreira da Silva, que está com a palavra. Este caso, o Orlando, por exemplo, ele foi intimado a se manifestar sobre o parecer que definiu a existência de inconsistência e não se manifestou. Além disso, há nos autos uma petição de uma senhora chamada Lourdes Maria dos Santos, dizendo que nunca fez nenhum tipo de doação eleitoral para partido político, etc. e tal, o que complica um pouco mais a vida deste rapaz. Intimado para se manifestar acerca deste petitório inusitado, ele também quedou-se inerte e aqui em sintonia com o parecer, estou julgando desaprovadas as contas de Orlando Dias, relativos a esse número de 14, e determinando remessa de cópias da petição apresentada pela suposta doadora Lourdes Maria dos Santos Reis e desta decisão ao juízo da 20ª Zona Eleitoral, onde está sendo processada a representação número 12148-2015. Essa é a diferença que tem. Doutor Procurador. Mantém o parecer nos dois casos. O outro é a mesma coisa, foi solicitada a complementação da documentação com os esclarecimentos respectivos, intimado quedou-se silente, na sequência a CCIA manifesta pela desaprovação, linha intelectiva essa que foi seguida pela Procuradoria, e esta relatoria julga, portanto, em consonância com o parecer, desaprovadas as contas de campanha de José Barbosa Siebra Neto. Doutor Procurador. Mantém o parecer. Mantido o parecer, alguma divergência? Não. O tribunal, por unanimidade, desaprovou as contas dos candidatos Orlando Dias da Cruz e José Barbosa Siebra Neto, nos termos do voto do doutor relator e em consonância com o parecer ministerial. Muito bem. Também em bloco, o 2.5 e 2.6. 2.5, processo número 119.872, requerente Luciano Lara de Barros. O 2.6, processo 108.436, requerente Janaína Lima dos Santos, ambos da relatoria do eminente desembargador Luiz Ferreira da Silva, que está com a O palavra. Luciano foi intimado a apresentar esclarecimentos em relação às incongruências apresentadas pela CCIA, todavia não o fez. Está a se manifestar, a Procuradoria opinou pela desaprovação das contas. Mantém o parecer? Mantido o parecer, aqui eu estou em dissonância com o parecer, vou ter que fazer um resumo, porque ele não apresentou o documento que indique, comprove o proprietário do imóvel utilizado pelo candidato, a fim de comprovar se tal doação constitui produto do próprio trabalho do doador ou de suas atividades. Omitiu a identificação de recursos recebidos indiretamente relativos aos recibos eleitorais 1, 6, 7 e 9. As respectivas folhas estão aqui consignadas. A omissão de doador original dos termos de sessões acostados às folhas 56, 57 e 70 das notas fiscais, número 1559, número 10, tudo as folhas 71, ausência hábil que comprove as demais despesas de campanha, tais como despesa com pessoal, transporte, água, energia, telefone, entre outros, apresentado pela doação da Sala Localizada de Mato Grosso. E, por último, a ausência da reapresentação de contas com o status de retificadora. Ao ser intimado, como disse, para sanar apontadas as falhas, o candidato apresentou esclarecimentos e novos documentos, os quais, no entanto, não foram considerados satisfatórios pelo órgão contábil deste sodalício, que acabou concluindo pela desaprovação da contabilidade em apreciação. Na mesma senda, a Procuradoria Eleitoral, como dito anteriormente, reconheceu a irregularidade das contas de análise, oportunidade em que opinou pela sua desaprovação. Entretanto, da acurada análise deste caderno processual, impõe-se constatar que a prestação de contas do candidato deve ser julgada regular, ainda que com a pecha de ressalvas. Para tanto, passa-se a abordar de forma mais minudente algumas inconsistências levantadas pelo órgão contábil deste sodalício, as quais foram consideradas como relevantes para o deslinde desta demanda. A omissão de identificação dos doadores originários relativamente às hipóteses que os recursos provêm de candidatos
já foi compreendida por este regional como natureza meramente formal, consoante voto condutor da eminente vereadora Maria Helena, que está aqui à disposição, vou poupá-los da leitura. Com efeito, a omissão da origem primitiva das doações apontada, realizada pelo Comitê Financeiro do candidato, não se consubstancia em falha grave o bastante para conduzir este sodalício à prolação de decreto reprobatório das contas. Por outro lado, no tocante à não apresentação do documento de propriedade do imóvel cedido ao Comitê Financeiro, é necessário afirmar que essa irregularidade igualmente não é suficiente para ensejar a desaprovação das contas em referência. Isso porque, que pese o cumprimento dessa formalidade, observa-se a folha 75 que o respectivo recibo eleitoral está preenchido e assinado pelo doador, contendo a descrição resumida do bem, o período de doação, bem como o valor da receita estimável. Documento este inserido na contabilidade da campanha do candidato, não impedindo, por conseguinte, a fiscalização da Justiça Eleitoral sobre o recurso arrecadado. Além disso, a auditoria técnica deste pretório não detectou desproporcionalidade entre os gastos com a locação do imóvel e o preço praticado no mercado imobiliário à época da campanha. Desse modo, a falta do documento que comprove a origem do bem e serviço doado, utilizado em benefício da campanha do candidato, não sugere a reprovação das suas contas, do que foi suprida pela emissão dos respectivos recibos. Logo, deve ser reconhecido que as inconsistências que persistem não comprometem a regularidade das contas da campanha do candidato, dando asa apenas à anotação de ressalvas da sua aprovação, em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, os quais impõem que a sanção seja proporcional à gravidade da conduta e à lesão praticada. Eu trago a presença da Corte Especial, em relação àqueles outros itens que eu tive por... não precisei fazer a dialética, diz a Corte Superior: falhas que não comprometem a regularidade das contas, a aplicação dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade, aprovação com ressalvas. Então, posto isso, tendo sido possível referir a real movimentação dos recursos que foi disponibilizada ao candidato, tal como acima ficou demonstrado, em dissonância do parecer, julga aprovado com ressalva as contas de campanha de Luciano Lara de Barros, relativas às relativas às eleições de 2014. Doutor Procurador, Eu mantive o parecer, mantive o parecer. esse é do 2.5. Este é o 1198/72, do Luciano de Lara Barros. Tá. Como em bloco o... Em bloco com o da Janaína. Isso. A da Janaína é mais fácil. Tem alguma A divergência? Janaína foi aprovada em consonância com o parecer. Doutor Procurador, Só vou conferir aqui o número dele. Não, aprovada com ressalva, sim. Da Janaína é o 10. 108.436. Esse em consonância com o parecer foi aprovado com ressalva. Só o parecer ministerial, nesse caso, é pela desaprovação das contas. Por isso que eu só estou conferindo o número. É o 108.4. Folha 91/92 opinou pela aprovação das contas. Vamos conferir. Certo. Só vou conferir, só para manter. Pode ser que No tenha dois processo. pareceres. Pode ser que eu tenha equivocado aqui também. Essa aqui é daqueles casos, da Maria Aparecida, em que a mulher é colocada apenas como, no caso aqui, é vaca de piranha, né? Ela teve 001 do voto, acho que nem ela mesmo votou nela, correto? Não deixou de... Então ela fica... porque boi é o termo correto, né? O senhor citou as folhas? 91/92. Mas não... Tem um voto antológico aqui do Dr. Francisco, que a gente tem usado, né? É isso mesmo? Desaprovação. É? Tá certo. Processo da... É igual o outro, né? Por isso que eu acho que foi em bloco. É, exatamente. A Procuradoria é desaprovação. Apresentou parecer pela desaprovação É em nos dois dissonância, casos. E aí, Então é em dissonância igual o outro.
Os dois casos. Alguma divergência? Não. O tribunal, por unanimidade, aprovou com ressalvas as contas dos candidatos Luciano Lara de Barros e Janaína Lima dos Santos, nos termos do voto do douto relator e em dissonância do parecer ministerial. Senhor presidente, devolvo a presidência a Vossa Excelência. Muito obrigado. Julgamento em bloco. Dr. Paulo César Alves Sodré vai relatar o 2.8, processo 90.250, prestação de contas de candidato, cargo de deputado estadual é Joyce Fialho do Nascimento. O 2.9, número 107-137, prestação de contas de candidato, cargo de deputado estadual, requerente Osmar Serafim Rodrigues. Tem a palavra, Dr. Paulo César. Senhor presidente, antes de falar especificamente sobre esse bloco, eu trago a esta corte hoje 3 blocos, uma aprovação das contas, outra desaprovação das contas e aprovar com ressalvas, e um autônomo, que é a desaprovação das contas. Nesse primeiro bloco, que Vossa Excelência... Senhor, não, uma parte eu cometi um equívoco aqui. Na verdade, o primeiro requerente é Adalto Limonge de Freitas e o segundo é Osmar Serafim Rodrigues. Eu tinha lido o nome do advogado. O senhor tem razão, é Adalto Limongi e Osmar Serafim. Nesses dois, eu estou aprovando as contas e faço a pequena ressalva que, em relação ao Adalto Limongi, o Ministério Público, o parecer dele é pela aprovação, então está sendo em consonância. Houve as explicações prestadas pelo candidato, ao final o Ministério Público entendeu, a Procuradoria Regional entendeu que as irregularidades não impediam a aprovação e se manifestou nesse sentido, eu estou acompanhando. Já no Osmar Serafim, a única divergência é que o parecer ministerial é pela aprovação com ressalvas, e eu entendi que não, que as inconsistências, que era basicamente o fato de um veículo ter sido detectado que ele não teria esse veículo à época do registro da candidatura, ele trouxe a declaração do imposto de renda, comprovando que o ano anterior já estava na declaração do imposto de renda dele. Entendi que isso estava superado e não era uma irregularidade que merecia ressalva. Por isso, os dois, um em consonância com o Ministério Público e outro em dissonância, eu estou aprovando sem nenhuma ressalva. Então, o candidato Osmar Serafim é em consonância? Parcial. Consonância parcial com e o Adalto é em consonância total. Então, e em relação ao candidato Adalto Limonge, em consonância com o parecer, o tribunal por unanimidade aprovou a conta de ambos os candidatos. Mais um bloco. É o Dr. Paulo também que vai relatar. 2.10. Autuado sobre o número 80.720, prestação de conta de candidato, cargo de deputado federal, requerente Afonso Rodrigues de Melo, 2.11, processo autuado sobre o número 91.634, prestação de conta de candidato, cargo de deputado estadual, requerente Alexandre Pinto Liberati, julgado em causa própria, 2.12, processo autuado sobre o número 106.360, requerente Henrique Aristácio da Silva. 2.14, processo número 104.891, requerente Irineu José Vieira. E, finalmente, 2.17, processo autuado sobre o número 115.538, requerente José Carlos Flores da Silva. A palavra. Senhor presidente, nesses 5 votos que eu trago nesse bloco de desaprovação das contas, todos os candidatos devidamente intimados não apresentaram seu esclarecimento. Por isso levou o Ministério Público a emitir o parecer como contas não prestadas. E, acompanhando a jurisprudência dessa casa, entendimentos anteriores, eu entendi que seria o caso de desaprovação das contas. E só de passant, cito em cada um dos processos as irregularidades mais contundentes para que os nobres pares tenham conhecimento. No caso do senhor Afonso Rodrigues de Melo, por exemplo, cheque que foi compensado e devolvido sem existir prestação da conta, abertura de conta bancária com regularidade, né, entre outros. No caso do Alexandre Pinto Liberati, despesas pagas em espécie na construção de fundo, né, declarada doações diretas realizadas por outros prestadores contra, mas não registrada na prestação de conta do candidato. Tudo isso leva à desaprovação da conta. No caso do Irineu José Vieira,
receitas estimadas, mas não foram apresentados os termos de doação ou documento equivalente. E, por fim, no caso do Henrique Aristácio, da Silva, também gasto de campanha efetuada com pessoas jurídicas sem emissão de notas fiscais, divergência entre as informações constantes da declaração do candidato, as informações obtidas nas notas fiscais eletrônicas, todas as irregularidades que essa Corte tem reiteradamente julgado como apto à desaprovação das contas. E, por fim, o José Carlos Flores da Silva, realização de despesa após a abertura do CNPJ, porém antes da abertura da conta bancária, divergência entre os dados fornecedores constantes da prestação de contas, as informações constantes da base de dados da Justiça Eleitoral, enfim, são todas essas irregularidades que reiteradamente essa Corte tem entendido que são aptas à desaprovação da conta. Então, por isso, o Ministério Público certamente só não manifestou pela desaprovação da conta porque não houve a manifestação após a solicitação de diligência pela CCIA. Por isso, os votos estão à disposição dos eminentes pares. Eu estou aprovando em dissonância com o parecer ministerial por desaprovação das contas de todos esses processos. Alguma divergência? O tribunal, então, por unanimidade, desaprovou as contas dos candidatos Afonso Rodrigues de Melo, Alexandre Pinto Liberati, Henrique Aristácio da Silva, Irineu José Vieira e José Carlos Flores da Silva, nos termos do voto do doutor relator, em dissonância do parecer ministerial, que as dava por não prestadas. Mais um bloco, o nosso campeão de votação, Dr. Paulo César Alves Sodré. É o 213, processo autuado sobre o número 108-181, é prestação de contas de candidato, cargo de deputado estadual, requerente Janete de Campos Bento, 2.15, autuado sobre o número 84-277, prestação de contas de candidato. Vamos pôr o candidato aqui, porque senão o discurso da desembargadora Maria Helena fica inócua. A candidata Maria Geralda Ferreira de Andrade. Tem a palavra. Senhor presidente, neste bloco, os candidatos ou a candidata, as candidatas, como Vossa Excelência acabou de dizer, Janete Campos Bento e Maria Geralda, elas não foram intimadas e não prestaram esclarecimento. Só que e o Ministério Público se manifestou pela contas não prestadas. Só que ao contrário do bloco anterior, analisando os autos, eu entendi que essas deficiências, embora não tenha havido manifestação, não justificam a desaprovação das contas, e sim a aprovação com ressalvas. Por exemplo, o processo da Maria Geralda, divergência entre a prestação de contas final e a segunda prestação de contas parcial, que não é motivo apto para desaprovação. Não consta informações sobre como foi conduzida a campanha, não se pode presumir a despesa de campanha, como reiteradamente tem sido deduzido aqui. E no caso da Janete Campos Bento, também da mesma forma, não consta informações sobre como foi conduzida a campanha, divergência entre a prestação de contas final e a segunda prestação de contas, enfim, foram irregularidades de menor importância e que não comprometeram a regularidade das contas. Por isso estou em dissonância com o parecer ministerial, aprovando com ressalvas. Tal qual fiz alguma divergência? Então, o tribunal, por unanimidade, aprovou com ressalva as contas das candidatas Janete de Campos Bento e Maria Geralda Ferreira Andrade, nos termos do voto do doutor relator, em dissonância do parecer ministerial. Esse aqui tá sozinho. Mais um, doutor Paulo Sodré, é o 2, azulado sobre o 2.16, processo número 110.864, prestação de contas de candidato, esse Lucien aqui é homem, né? Candidato, cargo, deputado estadual, requerente Cíntia, candidata Cíntia de Oliveira. Palavra, doutor Paulo. Senhor presidente, nesse último processo que eu trago, o Ministério Público se manifestou pela desaprovação das contas. Eu estou trazendo, meu voto é em consonância com o parecer ministerial. A candidata não trouxe os extratos da conta bancária, que por si só é motivo para a desaprovação das contas. Nesse caso, houve manifestação da candidata após as diligências solicitadas e o voto está à disposição em consonância com o parecer ministerial. Eu estou votando pela desaprovação das contas. De
fato da jurisprudência. De alguma voto contrário? Então, o tribunal, por unanimidade, desaprovou as contas da candidata Cíntia Freire de Oliveira nos termos do voto do doutor relator em consonância com o parecer ministerial. O doutor Ricardo Gomes de Almeida vai agora relatar o 2.23, autuado sobre o número 7291, embargo de declaração com pedido de efeito modificativo. O embargante é Pedro Pascoal Rodrigues Álvares. Não tem embargado, tudo bem. A palavra do doutor Ricardo Gomes de Almeida. Obrigado, senhor presidente. Cuida-se de embargo de declaração posto por Pedro Pascoal Rodrigues Álvares contra o acórdão de número 25.003, de folhas 316 a 323, e em sessão plenária de 22/10/2005, a unanimidade negou o provimento ao recurso interposto. Referido acórdão ficou assim emendado, e eu peço vênia para deixá-lo de ler, porque está à disposição de Vossa Excelência, e prossigo. Sustenta o embargante que o acórdão incorreu ao erro de não analisar as provas contidas nos autos, onde se confirma a participação efetiva do contador antes mesmo das eleições, tal como o contrato de prestação de serviço de contabilidade e a nota fiscal avulsa de prestação de serviço, tendo como objeto a prestação de contas eleitorais. Afirma que o acórdão embargado contraria a jurisprudência desse tribunal diante das recentes decisões quanto à inexistência de obrigação em declarar gasto com assessoria jurídica e contábil. Requer, ao final, que sejam acolhidos os presentes embargos para aprovar, ainda que com ressalvas, a contabilidade em julgamento. É o relatório, senhor presidente. Ouço do outro procurador. Mantenho o parecer. Palavra volta a Vossa Excelência. O embargante alega que o acórdão incorreu em erro ou em julgamento, tendo em vista não ter analisado as provas acostadas nos autos e ter contrariado reiterados julgados dessa Corte. Insurge sobre o suposto, abre aspas, contrato de prestação de serviço, de contabilidade, fecho aspas, que estaria encartado logo após as razões do recurso interposto, sem identificar, no entanto, as folhas a que se referem. Insta salientar que, após buscas nos autos, o referido contrato não foi de fato encartado junto ao recurso. E mesmo que o fosse, observa-se que reiterados julgados dessa Corte já pacificaram o entendimento da impossibilidade de apreciação de documentos novos apresentados somente em sede recursal. Logo, vejo que razão não lhe assiste, buscando o embargante a rediscussão de matérias já tratadas no voto condutor do acórdão. No tocante às demais questões ventiladas, entendo que já foram devidamente examinadas quando do julgamento das contas por essa egrégia Corte, não sendo cabível a sua rediscussão em sede de embargos, maiormente diante da inexistência de novos fatos que possam ter o condão de alterar as conclusões antes firmadas. Firme nessas considerações, senhor presidente, eu conheço o embargo, mas rejeito por não vislumbrar dentro dos argumentos do embargante omissão, contradição, obscuridade ou hipótese de erro material que enseje a integração do acórdão embargado. É como voto, senhor presidente. Vamos votar o doutor Paulo César. Com o relator, senhor presidente. Doutora Ana Cristina. Com relatora, sim. Doutora embargadora Maria Aparecida. Doutor Lírio Modesto da Silva Filho. Também eu acompanho, presidente. Flávio Alexandre. De acordo com o relator, excelência. O tribunal, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração no termo do voto do doutor relator em consonância com o parecer ministerial. Com este voto, damos finalizada a nossa sessão ordinária, agradecendo a todos e abrindo a palavra para quem quiser se manifestar. Não havendo manifestação, baixa o ponto final. Tenhamos todos um bom dia de trabalho.